Oi, gente, tudo bem? Boa noite, bom dia ou boa tarde. Eu não sei que horas vocês estão assistindo o vídeo, mas o nosso trabalho hoje analisa a política de regularização fundiária urbana em Campinas, com um foco especial na macrozona sul. A gente escolheu esse tema porque, apesar do forte desenvolvimento econômico da cidade, o seu crescimento ocorreu de uma forma bem desigual, concentrando infraestrutura no centro e ampliando as ocupações irregulares nas periferias. Nesse contexto, a REURB e a ZEIS-R surgem como importantes instrumentos para promover a regularização dessas áreas, garantindo não apenas a posse legal dos imóveis, como também melhores condições de infraestrutura e qualidade de vida. Como a Macrozona Sul concentra grande parte das EIS-R e apresenta elevados índices de vulnerabilidade social, a gente buscou analisar como essas políticas públicas têm sido aplicadas na região e quais são os seus principais avanços e desafios. Pode passar. Bom, gente, aqui, como foi falado, nós escolhemos a região sul, né, de Campinas, especialmente e justificando, porque é onde tem a maior concentração de ZEIs, né? Então a gente quis estudar um pouco sobre essa região para entender um pouco sobre ela, sobre essa concentração de ZEIs. Falando um pouquinho aqui sobre essa zona sul. Um pouquinho do perfil dessa zona sul, pode mudar o slide. Essa região sul de Campinas, ela compõe 27% da população total, segundo o censo do IBGE de 2021, e essa região é composta pelos bairros Campo Belo, Jardim Domingos, Jardim Caraí e Jardim das Bandeiras. Esses bairros, eles são os que mais apareceram nos cadastros para programas sociais, como CAD Único, segundo dados da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas, né? Então, de toda a população de Campinas, do pessoal que se inscreveu nesses programas, 74 mil registros são frutos da Zona Sul. Além disso, 49% dessas famílias cadastradas no ano de 2021 se encontravam em situação de extrema pobreza. Então, a gente chega à conclusão que é uma zona de muita vulnerabilidade social. Aqui, traçando um pouquinho do perfil dos indivíduos que residem na Zona Sul, 17,72% são brancos, 10,11% são pardos, 1,71% são pretos e menos de 0,15% são amarelos ou indígenas. Lembrando que 100% da população seria a população de Campinas, 27% a Zona Sul, e esses outros dados, uma parte dessa outra parte que compõe o todo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a regularidade das EIS-R na macrozona sul de Campinas. As EIs são áreas definidas pelo plano diretor para promover moradia digna e regularização fundiária. Já as EIS-R correspondem a áreas ocupadas irregularmente por população de baixa renda e que são prioridade para regularização. Esse processo se dá por meio da REURB, e ele pode ser de interesse social, conhecida como a REURB-S, ou de interesse específico, que seria a REURB-E. Na macrozona sul, existem ZEIS-R nos perímetros 17, 27 e 29, além de áreas de interesse específico, como os perímetros 107 e 253, demonstrados no mapa. É importante lembrar que uma área, quando é classificada como ZEIS-R, não significa que ela já esteja regularizada. Essa classificação apenas indica que ela é uma prioridade para o processo, mas que ainda depende de análises técnicas, jurídicas e urbanísticas. O objetivo final nada mais é do que garantir a segurança da posse, melhorar a infraestrutura e integrar essas áreas ao restante da cidade. Pode passar. Olhando agora para a parte federal, esse slide traz a lei da REURB, que é de 2017. O grande diferencial dessa lei foi dar uma destravada e unificar as regras de regularização no Brasil inteiro. Ela criou, por exemplo, a legitimação fundiária, que acelera muito a entrega dos títulos de propriedade. Por conta da nossa realidade social e financeira, a lei acabou dividindo em dois caminhos bem diferentes. De um lado, a gente tem a REURB-S,
que é a de interesse social, onde o foco é a população de baixa renda, pensando mais na justiça social. Então, o morador não paga nada de cartório e a obrigação de colocar infraestrutura básica, como asfalto, água e esgoto, fica toda por conta da prefeitura. Do outro lado, tem a REURB-E, de interesse específico. Ela atende áreas informais que não entram no perfil de baixa renda. Aí, a lógica vira o contrário. São os próprios moradores que precisam arcar com todos os custos do projeto, do cartório e das obras. Essa divisão é super importante porque ela dá base para as leis municipais de Campinas, que a gente analisou também, já que o foco da cidade é justamente criar saídas práticas para fazer a REURB-S funcionar nas periferias. Pode passar. Entrando agora na análise municipal, esse slide traz a linha do tempo das leis de Campinas entre 2020 e 2025. Mais do que uma lista de normas, o que vemos também é uma mudança clara na estratégia do município para viabilizar a regularização fundiária na prática. No início do período, então em 2020 e 2021, o foco era o ordenamento e a produção habitacional. A Lei Complementar 295 trouxe o controle ambiental na APA Campinas, enquanto a 312 definiu os parâmetros urbanísticos para a construção de habitações de interesse social, as ERIs. A partir de 2022, a Prefeitura percebeu que precisava avançar na consolidação dos bairros que já existiam. Por isso, a Lei Complementar 382 definiu as regras jurídicas para titulação e posse dos lotes da REURB-S. Então, em 2023, com a reestruturação do Conselho Municipal de Habitação, foi fortalecida a participação e a fiscalização social dessas políticas. O grande avanço prático acontece em 2024 e 2025. Então, a Lei Complementar 492 flexibilizou as regras para anistiar a regularização das construções e casas em si, que muitas vezes eram todas clandestinas. E, finalmente, em 2025, a Lei Complementar 537 removeu o último grande gargalo. Então, ela extinguiu as dívidas históricas de IPTU em áreas de interesse social, permitindo que as famílias de baixa renda consigam, de fato, registrar seus imóveis sem travas financeiras. Pode passar, por favor. Bom, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês, então, o programa de regularização fundiária urbana, né, da Prefeitura de Campinas. Esse mapa é o que está no site da Prefeitura de Campinas, e esse portal, né, esse mapa, ele foi muito importante porque ele permitiu a gente visualizar, né, no território quais núcleos urbanos estão em processo de regularização fundiária. Então, a partir dele, a gente conseguiu ver a localização do núcleo, a fase do processo e a mobilidade de regularização. Dito isso, a gente fez a filtragem dos dados, então, o levantamento manual dos núcleos, né, localizado no recorte sul desse mapa, e a gente organizou numa planilha, né, pode passar para o próximo slide. Nós organizamos, então, totalizou 87 núcleos que nós analisamos, e nesse primeiro dashboard, ele está me mostrando, então, a modalidade, que é REURB social, REURB específico, não informado, e a quantidade do núcleo. Então, para o social, 77, perdão, ali está repetindo o S, mas é E na parte 7. Então, REURB específico, 7, e não informado, E, 3. Conforme o gráfico do lado, pode passar. Essa fase dos processos, então, ela explica o quê? Como que os processos se encontram nesse momento. Então, esse dado ele é muito importante, porque a gente vê se está cadastrado no programa, às vezes não significa que a regularização já foi concluída, né? E então, conforme mostra a tabela e o gráfico, na fase da REURB a gente tem a elaboração do diagnóstico jurídico, urbanístico, social e ambiental, com a quantidade de núcleo 11, regularização concluída 27, fase 1, do projetos do REURB 38, fase 4, registro imobiliário junto ao cartório de imóveis 5, não informado 2 e remoção concluída 4. Essa daí, então, é a nossa classificação das condições da infraestrutura. A gente consegue observar essa diferença clara, né? Então, nós pegamos os principais, que é
esse terceiro análise de dashboard, a gente tem a infraestrutura urbana. Então, a gente vê as condições da infraestrutura, né? Nesse caso, a gente analisou 4 tópicos, que é rede de água, rede de esgoto, rede de energia elétrica e pavimentação. Como o nosso tempo é curto, então, nessa tabela ele mostra a quantidade, para vocês verem que o total é 87, porque esse foi um dado completo que a gente conseguiu extrair. E pode passar para o próximo. Aí tá a porcentagem de cada um. Então, rede de água 64%, rede de esgoto 47% atingido. Então, a gente consegue ter um panorama geral de quantos por cento a gente está conseguindo atender essa população sul de Campinas. Bom, e agora a gente sentando para interpretar um pouco desses dados que foram levantados de forma mais breve, a gente verifica que a regularização fundiária vai além dessa titulação dos imóveis, né? Exige também investimento, infraestrutura e integração dos territórios. E nesses dados que a gente analisou, a gente vê que tem um predomínio, então, na região da Zona Sul aí, de núcleos enquadrados na REURB-S, né, na REURB social, evidenciando o caráter, né, de vulnerabilidade dessa regularização fundiária, né? Grande parte dos processos permanece ainda na fase 1, o que indica também que a regularização ainda está em andamento na cidade de Campinas. O saneamento e a pavimentação são os principais desafios de infraestrutura da região, enquanto água e energia apresentam melhor cobertura, apesar de ainda não atingir o que seria teoricamente o ideal. E a efetivação da regularização depende principalmente da integração entre segurança jurídica, infraestrutura urbana e inclusão social, como nós já citamos anteriormente. E o que podemos concluir desse trabalho é que o município de Campinas tem avançado na construção de instrumentos jurídicos e administrativos voltados para essa redução da informalidade urbana. O cenário da Zona Sul de Campinas evidencia que a regularização fundiária não pode ser compreendida só como mapa cartorial. Ele também necessita de políticas públicas multidimensionais, interdisciplinares e complexas também para poder a gente alcançar a resolução desse problema. E o desafio de tudo isso é que a abertura dessas EIs, do REURB, a utilização desses mecanismos não indica que a regulamentação fundiária está concluída. É apenas um começo, um start nesse processo. E a efetividade desse processo depende da continuidade dos investimentos públicos, da articulação entre as diferentes esferas governamentais, do fortalecimento da gestão municipal e do acompanhamento permanente dos processos de regularização. Bom, o grupo inteiro agradece pela orientação durante a disciplina e obrigado, gente.